Bom dia, meu nome é Victor, sou professor de Filosofia e Sociologia das unidades Pampulha e Barreiro. Bom, na aula de hoje vamos falar sobre Sócrates, correto? Vamos abordar então tanto a figura quanto o pensamento desse autor de maneira muito didática, simples, objetiva, visando ali o modo como isso pode aparecer na sua prova lá do Enem, correto? Então, algumas questões que talvez tenham sido elaboradas, revistas em sala de aula, eventualmente não irão aparecer aqui, muito pela nossa preocupação com o que realmente cai na prova, certo? Falar sobre Sócrates é algo muito fácil, porque envolve a compreensão da filosofia como um todo. Ou seja, compreender a figura de Sócrates nos ajuda a compreender a filosofia ocidental de maneira geral, certo? Esse divisor de águas, então, ele é uma figura transformadora da antiguidade. Por que eu estou trazendo nesses termos? Vocês devem ter visto nos primeiros módulos o termo, a designação dos filósofos da natureza como pré-socráticos. Vale lembrar que isso não quer dizer que eles tenham vindo necessariamente, do ponto de vista cronológico, antes de Sócrates, como é o caso de Demócrito, que era contemporâneo a Sócrates. O que muda, então, é o objeto de investigação da filosofia desses sujeitos, em relação ao objeto de investigação da filosofia socrática. Nas palavras de Cícero, Sócrates traz a filosofia dos céus para a terra, ou seja, ele desloca a preocupação do pensamento crítico racional da antiguidade, lá em Atenas, das questões cosmológicas para as questões antropológicas, ou seja, ele traz isso para a sociedade, para as questões políticas, para as questões propriamente humanas, certo? E isso vai ocorrer em grande medida na relação que se estabelece com a figura dos sofistas, certo? Então, o Sócrates, ele é essa figura ali, imponente, desconcertada, um pouco desajeitada, referido como estranho, desprovido de beleza, não um grande mestre da oratória, da retórica como os sofistas, mas uma figura muito importante. Bom, o que torna Sócrates tão importante assim? O que faz com que ele seja, então, essa figura que transforma a história do pensamento ocidental? Bom, a primeira coisa que precisamos entender é que Sócrates vem de uma família humilde. Sócrates não compõe ali a aristocracia, ainda que ele vá frequentar a ágora, ainda que ele vá participar do mesmo ambiente intelectual do qual participa a aristocracia, Sócrates não é um aristocrata. Sócrates só vai se dedicar à atividade intelectual depois de aposentado. Então, muito tardiamente. Ele já começa a filosofar depois de velho, correto? E isso dá uma perspectiva diferente, certo, para esse sujeito. De que modo? Bom, por que o Sócrates vai começar e como que ele vai se engajar nessa atividade intelectual? A primeira coisa que nós temos que lembrar é que a atividade intelectual, ela carece daquele ócio criativo, que era típico dos aristocratas. Só que com aquela nova configuração sociopolítica em Atenas, na questão democrática, eu começo a ter ali a possibilidade de outros indivíduos ascenderem socialmente, tornando-se cidadãos, mediante a sua capacidade de discorrer politicamente lá na ágora, certo? Isso faz com que, como é o caso de Sócrates, alguns indivíduos que dispunham de alguns recursos e agora têm tempo, possam dedicar esse tempo à atividade intelectual. Isso faz com que sujeitos artesãos, como é o caso do pai do Sócrates, sujeitos como o próprio Sócrates, que vai aprender e vai colocar em prática também esses conhecimentos práticos, eles, depois de aposentados, possam
a se dedicar a outras atividades. Então, observe como é que o Sócrates ele não nasce nesse meio intelectual, mas ele se insere de maneira muito significativa lá em Atenas. Bom, por que ele faz isso? Porque Sócrates, então, que não tinha então, posses, não tinha ali motivações a princípio, por que ele vai entrar para essa atividade intelectual? Por que ele vai se dedicar a essa filosofia? Ele conta, durante o seu julgamento, lá na Apologia de Sócrates, na obra de Platão, que o seu amigo, Querofonte, ele vai até o templo de Delfos. O templo de Delfos, então, onde era cultuado Apolo. E lá tinha um oráculo. O oráculo, então, é essa figura que traz verdades, previsões, às vezes em formas de enigmas. Os indivíduos, então, iam até o oráculo para obter informações que normalmente só os deuses teriam acesso. E esse amigo do Sócrates, uma figura então conhecida em Atenas, ele vai até o oráculo para solicitar essa informação sobre quem seria a pessoa mais sábia da Grécia. Ora, nesse contexto, o oráculo responde que a pessoa mais sábia seria Sócrates. Sócrates, que até então perambulava pela cidade, trazendo consigo aquilo que estava escrito no pórtico lá do templo, que era: conhece-te a ti mesmo. E aí, quando ele traz essa informação para o Sócrates, olha, o oráculo diz que você é a pessoa mais sábia da Grécia, o Sócrates fica um pouco preocupado. Ora, mas como isso pode ser possível? O oráculo não vai mentir, ele não pode mentir. Os deuses não erram. Mas como eu posso ser o mais sábio se eu não sei de nada? O que será então que ele quer dizer com isso? É um enigma? Então, Sócrates ele vai se colocar nessa missão de entender o que o oráculo quer dizer. Será que os deuses estão pregando uma peça nele? O que está acontecendo ali? Então, o Sócrates ele passa a investigar essa sabedoria. Ele passa a recorrer àqueles que mais sabem, àqueles que, ou pelo menos alegam saber, aqueles que supostamente detêm o conhecimento sobre as coisas. Ora, se o sujeito é um juiz, supostamente ele deve saber o que é a justiça. Se é um sujeito que é um guerreiro, se ele vai guerrear, se ele tem que enfrentar seus medos, um sujeito deve saber o que é a coragem. Se ele é um artista, ele deve saber o que é a beleza que se expressa na arte. O Sócrates vai recorrer a esse tipo de indivíduo que detém algum tipo de sabedoria na sua respectiva área. E a abordagem socrática, ela torna-se emblemática, ela torna-se singular, torna-se marca registrada nesse sujeito. Eu passo a ter o que se chama do método socrático, porque o modo como Sócrates faz essas perguntas, como ele vai questionar os seus interlocutores, como ele vai buscar esse conhecimento, ele é muito específico, certo? O método socrático, então, tem algumas características que serão preservadas e replicadas ao longo da história do pensamento. E a importância do método socrático, ela é reconhecida ainda nos dias atuais. Então, voltando ao que nós estávamos falando, compreender Sócrates nos ajuda a compreender o desenvolvimento da filosofia como um todo, o modus operandi dessa atividade intelectual, certo? Porque para o Sócrates a filosofia passa a ser algo diferente do que era para os filósofos da natureza. Veja, é por isso que eu passo a chamá-los de pré-socráticos e passo a falar desse sujeito como divisor de águas.
porque a preocupação deles era com a natureza, com a física, com o cosmos, é uma questão cosmológica, e com esse sujeito. Não que, veja, não que tenha sido interrompida a investigação cosmológica da filosofia, mas a filosofia passa a adquirir uma outra configuração, uma outra preocupação, porque ela é trazida para a polis, para as questões políticas, para as questões sociais de Atenas. E é isso que torna esse sujeito tão importante. Então, o método socrático, ele vai ser colocado em prática e ele vai agradar a muitos e desagradar mais pessoas ainda, certo? Muitos odiarão Sócrates por isso. Por quê? Porque ele acaba por revelar algumas questões, algumas noções a partir da sua aplicação, certo? E aí nós precisaremos de entrar em alguns conceitos, que era justamente aquilo que o Sócrates vai buscar. Para além da particularidade, para além daquilo que é singular, vai buscar aquilo que é universal. E para além da opinião, vai buscar o conhecimento. Porque uma coisa é você ter uma opinião sobre algo, outra coisa é você saber algo, certo? E é isso que o Sócrates vai demonstrar a partir do seu método. Como que isso vai funcionar? Bom, veja, o Sócrates ele não escreve nada, certo? Dada a cultura marcada pela oralidade no seu período. Quem irá escrever sobre o Sócrates são os seus discípulos, especialmente nesse caso, Platão e Xenofonte. Mas em que consiste o método socrático? O método socrático, ele começa por uma abertura para o debate. Uma abertura que irá trazer, a princípio, o interlocutor para que ele possa expor a sua opinião. Ora, se Sócrates está interessado em chegar ao conhecimento universal, àqueles conceitos que vão para além da percepção de cada um, as verdades de fato, certo? Essenciais. Com isso, o Sócrates vai buscar o seguinte: como que ele vai fazer isso, né? Ora, se o sujeito, então, como demos o exemplo, um juiz, se ele sabe o que é justiça, a abordagem do Sócrates ela ocorrerá da seguinte maneira: Sócrates vai buscar o esclarecimento daquele indivíduo. Ora, se ele sabe o que é justiça, logo ele deve ser capaz de me explicar isso, de me dizer sobre isso. Só que na medida em que o Sócrates, partindo do pressuposto de que ele não possui essa verdade e que ele está em busca dela, certo? Então o ponto de partida é a ignorância. A partir do momento em que ele traz essa abertura, ele possibilita ao sujeito expor o seu ponto de vista, apresentar a sua suposta verdade. E Sócrates não é nenhum doutrinador, Sócrates é um questionador. Sócrates ele faz perguntas, ele não afirma, ele questiona, ele põe interrogações, não pontos finais. Então, diante de um sujeito que afirma saber o que é justiça, o Sócrates vai perguntar: bom, se você sabe, me explica, o que é a justiça? E na medida que aquele sujeito tenta explicar, as coisas vão se configurando de uma maneira muito tradicional. Como assim? O Sócrates passa a demonstrar, por meio de outras perguntas, na contraposição, ou seja, nesse diálogo que se estabelece entre os indivíduos, o Sócrates passa a contrapor aquilo que é apresentado, outras posições, outras opiniões, de modo que o sujeito acaba por perceber que aquilo não se sustenta, que aquela verdade que ele apresenta não é de fato tão justificada quanto parece.
Então, o diálogo ele começa com uma certeza muito grande por parte do interlocutor e aquela ironia de Sócrates diante do seu questionamento, ela irá conduzir, né, essa conversa de tal maneira que, dialeticamente, dentro dessa contraposição, essa suposta verdade ela vai se desestruturando. O sujeito vai percebendo que aquilo não pode ser o caso, que aquilo não se sustenta, que aquilo é incoerente. Por meio, então, de uma estruturação lógica muito, né, objetiva, o Sócrates passa a demonstrar para os seus interlocutores que aquelas supostas verdades que eles tinham, elas não se sustentam. E os diálogos acabam, né, em aporia, ou seja, eu não tenho uma resposta, eu não tenho uma conclusão. Mas se as perguntas não chegam a respostas, qual é o objetivo da interlocução? Qual é o objetivo do diálogo? Por que o Sócrates vai perguntar se ele não só não tem as respostas, como ele, né, vai tirar as respostas dos outros? Bom, e aí que vem a genialidade do método socrático, certo? Por quê? Bom, porque na medida em que eu vou, né, me afastando do equívoco, do erro, teoricamente, eu estou me aproximando daquilo que é correto. Em que sentido? Ora, para saber o que é verdadeiro, eu posso começar me livrando, né, negando, reconhecendo aquilo que é falso. E é por aí que vai funcionar, né, desse modo que vai funcionar o método Sócrates. Bom, então nós encerramos aqui a nossa abordagem inicial, né, na filosofia socrática. Eventualmente nós, né, por motivos didáticos, iremos retomar alguns pontos quando isso reaparece em Platão, Aristóteles, etc., que é justamente para onde nós estamos caminhando, né, dentro do conteúdo. Após a morte de Sócrates, nós teremos ali a figura de Platão tornando-se central, certo? E esse é o nosso próximo conteúdo. Vamos falar sobre esse sujeito, né, tão importante, um dos três grandes pilares ali da filosofia clássica, que é o Platão. Mas esse aí já é um assunto para a próxima aula, certo? Então, até o próximo vídeo. Bom, e como é que isso se relaciona com aquela missão do Sócrates? O Sócrates tinha, então, as palavras lá do oráculo. Ora, ele era a pessoa mais sábia da Grécia? Como isso era possível? Só que na medida em que ele começa a questionar os indivíduos, ele começa a perceber que aqueles sujeitos que alegavam saber as coisas não sabiam. Que todos aqueles sujeitos que eram tão convictos das suas verdades, eles só conseguiam, né, sustentá-las enquanto elas não eram questionadas. Todo questionamento, né, criterioso, lógico, né, racional, crítico, ele acabava, né, o Sócrates vai revelar isso, ele acabava por desconstruir aquelas certezas. Então o Sócrates começa a perceber que aqueles sujeitos, então, que supostamente eram sábios, não sabiam muita coisa. Não sabiam sobre o que eles, né, alegavam saber. E tampouco sobre as coisas. Não tinham, né, consciência sobre aquilo que não sabiam. Veja, o Sócrates vai perceber que, de fato, o oráculo estava certo. O oráculo estava certo não porque ele era o sujeito que mais sabia entre todos os sujeitos lá da Grécia. Ele estava certo porque, diferente dos demais sujeitos que alegavam saber não sabendo, o Sócrates tinha consciência da sua ignorância. Então, talvez ele fosse um pouco mais sábio que os demais, porque ele sabia que não sabia. O só sei que nada sei não é um atestado de, né,
incompetência. Ele é um princípio de humildade intelectual. É a base, né, para alcançar o conhecimento. Ora, um indivíduo que já sabe, ele não tem por que buscar saber, uma vez que ele já sabe. Agora, se eu passo a acreditar, se eu passo a conceber, né, o fato de que talvez eu não saiba tanto assim, talvez eu saiba um pouco, mas eu posso saber mais, se eu sei que eu não sei tudo, se eu sei que eu posso aprender, aí existe uma possibilidade real de chegar a algum tipo de sabedoria, de chegar a algum tipo de conhecimento, de ir para além da mera opinião. Nesse sentido, Sócrates vai se opor aos sofistas. Ele vai defender aqui algo mais sólido, uma verdade, né, que se sustente de maneira absoluta, universalmente, um conceito que não se altera, que não pode ser relativizado. Esses são os motivos pelos quais o Sócrates vai se opor aos sofistas, nessa relativização dos saberes, das questões morais, certo? Então, o Sócrates passa a atuar de maneira transformadora naquela Atenas, na antiguidade. Por quê? Porque ele passa a questionar, ele passa a colocar perguntas sobre questões que nem sempre, que tradicionalmente não eram questionadas. Observe, de maneira geral, ainda nos dias de hoje, as pessoas não gostam de ter as suas verdades questionadas, não gostam de ter as suas certezas abaladas. Pensem, portanto, como isso ocorria em um período, lá na Antiguidade, há 4, 5 séculos antes de Cristo. Como as coisas funcionavam. Como é que isso vai, causar um desconforto muito grande. Por quê? Porque esse sujeito, ele começa a fazer isso publicamente. E isso vai atrair, a atenção, vai atrair os olhares, isso vai causar, um desconforto muito grande, vai ser muito desagradável, porque ele vai começar a questionar coisas que até então não eram questionadas, certo? Isso fará com que aqueles mais conservadores vejam o Sócrates como uma figura a ser combatida. Tanto que é disso que ele vai ser acusado. Sócrates vai ser acusado de corromper os jovens. Por que corromper os jovens? Bom, porque, de maneira geral, o sujeito mais jovem ele está aberto a novas ideias, ao questionamento. É muito comum um jovem ser questionador. Isso fará com que o Sócrates torne-se muito popular entre os jovens. Porque diante da sua atitude, veja, para Sócrates a filosofia ela é algo vivo, ela é algo a ser colocado em prática, não é uma questão meramente teórica. Então o Sócrates ele vai viver essa filosofia e vai morrer em nome dela. Isso fará com que os jovens sintam um certo fascínio para aquele sujeito. Sujeito esse que nós mencionamos, desprovido de beleza. Nenhum mestre da oratória, nenhum aristocrata, apenas um sujeito que se dispõe a questionar, se dispõe a colocar as coisas sob uma nova perspectiva, a pensar criticamente, certo? E obviamente é isso que fará com que o Sócrates seja mal falado, seja perseguido e seja levado a julgamento, condenado à morte. Correto? Bom, qual que é a importância desse sujeito para o cenário político de Atenas?
Sócrates, por exemplo, começa a tecer críticas à democracia. Por quê? Bom, como que eu posso ter a democracia como um sistema justo, se nessa democracia o povo, entre aspas, povo, não todo mundo, porque nós sabemos que ser cidadão exigia uma série de características muito específicas. Mas do ponto de vista teórico, a democracia é aquela que provém poder para o povo, decidir por si mesmo. E aí o Sócrates vai falar, peraí, mas como é que isso pode ser justo se na hora que eu deixo qualquer um escolher, entre esses que escolhem, eu tenho indivíduos que não sabem sobre o que estão escolhendo? Qual o problema da democracia, então, segundo Sócrates? Bom, se na democracia o povo, de maneira geral, tem o poder de decidir por si mesmo, como que eu posso esperar que isso seja justo se entre aqueles que escolhem eu tenho indivíduos que não sabem sobre aquilo que estão fazendo? Veja, existe uma diferença entre opinião e conhecimento. Eu posso achar que sei o que estou fazendo, eu posso acreditar que eu sei o que estou fazendo, eu posso estar convicto daquilo, mas eu posso não saber aquilo. E o que o Sócrates vai demonstrar mediante os seus diálogos é que, de maneira geral, entre aqueles sábios, eu já tenho indivíduos que não sabem. Imagine entre aqueles que nem têm tanta qualificação ou status. Corre um sério risco de que aquele indivíduo, então, não saiba sobre o que faz. Ora, estamos pensando aqui sobre a questão do que é correto, sobre a questão do comportamento, do ethos. São questões aqui, então, morais que começam a entrar em jogo. Sócrates vai trazer a questão da ética. Ora, o que é o certo a ser feito? Como é que eu posso esperar que o sujeito faça o que é certo se ele não sabe o que é certo? Para o Sócrates, as pessoas que fazem o que é errado, elas não sabem o que é certo. Por ignorância. Ora, se eu tenho indivíduos que não sabem, mas que acham que sabem, eles podem ser levados a agir em conformidade àquilo que eles acreditam, àquilo que eles acham. Mas se eles não sabem, corre um risco, portanto, de que eles não saibam o que estão fazendo ou façam coisas erradas, justamente por não saberem. E aí, o problema da democracia. Como que eu posso colocar o povo para escolher se eventualmente o povo não sabe fazer a escolha certa? Porque não tem o conhecimento, porque não sabe diferenciar opinião de conhecimento. Esse é um ponto central. O Sócrates aqui, ele não está dizendo que é errado ter uma opinião. Agora, errado é você acreditar que a sua opinião tem o mesmo peso que o conhecimento. São duas coisas distintas. Se eu sei o que é certo, o Sócrates está dizendo, eu vou fazer a coisa certa, porque eu sei. Agora, se eu não sei, se eu só tenho uma opinião sobre aquilo, pode ser que eu aja de maneira equivocada. Então, o Sócrates começa a apontar para esse tipo de problema, do ponto de vista político, e fala, olha, esse sistema, ele tende a não funcionar, né? Porque eu estou deixando com que indivíduos que não saibam as coisas tomem decisões sobre aquilo. E aí nós temos um problema, certo? Então nós já temos ali, apesar de toda a importância que a democracia tem e representa naquele contexto na antiguidade, nós temos já em Sócrates críticas ao sistema democrático, certo? E obviamente essas críticas não serão muito bem vistas publicamente, especialmente pelos defensores da democracia, pelos cidadãos ali, democratas mais tradicionais, certo? Mas aí eu comentei que o Sócrates ele vai ser acusado de corromper os jovens. Por quê? Porque justamente começa ali algo que vai se desdobrar para além do período clássico, certo? Uma nova forma de
pensar filosoficamente, criticamente sobre as coisas. Então, isso será muito influente sobre o pensamento helenístico, lá no final da Antiguidade, e também sobre o pensamento cristão medieval, certo? Nós falaremos aí mais para frente sobre isso. Sócrates vai ser acusado de ateísmo. Por quê? Bom, Sócrates, o seu posicionamento começa a colocar em xeque algumas noções que estavam ali, vamos dizer assim, cristalizadas na tradição mitológica. E o Sócrates começa a repensar isso, começa a criticar isso, começa a levantar perguntas referentes a isso, o que fará com que esses indivíduos comecem a denegrir a imagem de Sócrates, associando ele aos sofistas, que não eram bem vistos, não só pelo fato de estarem atuando dentro da democracia ateniense, mas pelo fato de serem estrangeiros fazendo isso e interferindo naquela composição sociopolítica tradicional. E aí, esses são os motivos de acusarem o Sócrates de ser um sofista. Mas também nós teremos a questão do suposto da suposta temeridade do Sócrates em relação aos deuses, certo? Obviamente ele vai se defender no julgamento, correto? Alegando que todas essas acusações não têm fundamento e demonstrar porquê disso do ponto de vista lógico. Só que o julgamento vai tornar evidente aquilo que o Sócrates já tinha apresentado, que existe um risco dos indivíduos não sabendo se guiarem pelas suas opiniões. E dentro do julgamento, apesar de todos os fatos apresentados por Sócrates, os sujeitos já pareciam estar convictos de que ele era culpado. Então, mesmo com a sua excelente defesa, realizada por si mesmo, isso não o livrou da condenação, certo? O seu método, mesmo na apresentação dos seus argumentos, ele é muito provocador, certo? Aquela ironia socrática nos questionamentos e no modo como ele estrutura os seus argumentos, ela vai causar um desconforto muito grande, certo? Especialmente entre aqueles mais tradicionais. E aí o Sócrates vai ser condenado à morte. Era muito comum, naquele contexto, que os indivíduos, diante de um julgamento dessa natureza, fugissem da cidade para não serem mortos. O Sócrates, ele fica e ele morre em nome daquilo que ele acredita. Ele vai falar, olha, eu não posso fugir, porque se eu fugir, eu estou dando razão para esses indivíduos. E eu acredito naquilo que eu estou fazendo. Eu acredito nessa atividade filosófica. Ora, se o filosofar é tomar consciência da própria ignorância, ele é a condição necessária para que se alcance aquilo que eu chamo de conhecimento. E o Sócrates está defendendo que isso é fundamental. Ou seja, para eu conseguir saber o que é algo, de fato, eu preciso, para que isso, para que dentro dessa maiêutica, para que eu possa tornar real o nascimento desse novo saber, eu preciso primeiro desfazer, desconstruir tudo aquilo que eu tomava como certo, que eu assumia enquanto legítimo e que, mediante essa intervenção dialética, se demonstra não ser adequado, para que então eu possa, de fato, alcançar essa verdade. Não verdade de forma absoluta, porque isso não seria possível enquanto ser humano, uma vez que nós somos limitados, imperfeitos. Mas há algo mais adequado, algo menos equivocado, menos distorcido, certo? Então, o Sócrates vai morrer em nome
mestre de filosofia. Ele vai tomar cicuta e vai morrer. E aí, tradicionalmente, né, se diz que ele bebe a cicuta, morre, mas entra para a história. Por quê? Porque esta abordagem, essa perspectiva, essa interpretação socrática, ela torna-se um divisor de águas na filosofia. Porque dali para frente, nós veremos isso então em Platão, em Aristóteles, nos helenísticos, nos medievais, todo o pensamento do Ocidente passa a ser influenciado em maior ou menor medida pela figura de Sócrates, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele apresenta, por aquilo que ele defende, pelo modo como ele faz isso. Veja, Sócrates é provocador, Sócrates é um incômodo em Atenas. E é isso que a filosofia se torna. Ela se torna um meio de se chegar às verdades, eventualmente passando por questionamentos daquilo que já se assumia enquanto legítimo, enquanto pronto, enquanto absoluto. Entender a figura de Sócrates nos ajuda a entender o papel da filosofia, de investigar, de analisar criticamente, de saber distinguir, de chegar ao conhecimento de fato, e não simplesmente a questão da opinião. Certo? Peço desculpas pela precariedade da apresentação do conteúdo aqui, mas é difícil ser socrático com uma lente, quando não há um interlocutor ali para interagir. Mas quando Sócrates está dizendo, conhece a ti mesmo, ele pega emprestado essa sentença, ele está partindo da ideia de que a verdade ela não está pronta, o conhecimento ele não está pronto, ele precisa ser buscado, precisa ser construído mediante a interação entre os indivíduos. Interação racional, interação lógica, coerente, estruturada, certo? Com isso, veja, o que está defendendo aqui? Que não tem uma pessoa que tem o conhecimento e transmite às demais. Eu tenho pessoas capazes de, juntas, alcançarem o saber, certo? É por isso que também nós temos, do ponto de vista epistemológico, um problema muito grande entre os Sócrates e os sofistas. Porque aquela figura do estrangeiro educador que vai transmitir o conhecimento, ela é impensável para o Sócrates. Para ele, o conhecimento não é transmitido, porque não é algo que o sujeito possui. A condição do sujeito, conhecer a si mesmo, qual é a condição humana, o que é o ser humano na sua essência? É um sujeito que não tem o saber absoluto. E saber isso é importante para chegar a algum tipo de saber. Voltando àquilo que a gente já tinha apresentado, Se eu acho que eu já sei, eu não tenho como chegar a nenhum tipo de conhecimento. Então, o ponto de partida para fazer nascer esse conhecimento é justamente essa ignorância, essa condição de não saber. Correto? Então, o Sócrates pega aquilo do tempo de Delfos e vai trazer isso para a sua filosofia. Correto? Então, é por isso que o Sócrates vai ter um problema epistemológico com os sofistas, um problema moral. Porque os sofistas, eles começam a cobrar pelos serviços que eles estão prestando. Com suas questões lá didáticas. Correto? Para Sócrates isso é um problema, por quê? Porque eu estou corrompendo a relação do sujeito com o saber. Porque eu estou condicionando, eu estou desvirtuando ela. Para ele, a busca pelo saber, ela é algo próprio do ser humano. E ela não pode passar, ela não deve se envolver em coisas tão rudimentares como as questões econômicas, por exemplo, aqui no contexto, certo? Para ele, a diferença fundamental entre, e aí a gente vai entender também um pouco do porquê Sócrates e Platão vão se encarregar ali de destruir a imagem dos sofistas, algo que só vai ser resgatado muito posteriormente, certo?
A gente vai entender ali essa distinção que é apresentada entre o pensador, no caso o filósofo, e esse sujeito que é chamado de mercenário, esse sujeito que é chamado de degenerado, que seria o sofista. Porque, né, dentro dessa visão, esse sujeito estaria, né, deslocando o sentido, né, essencial, né, dessa busca intelectual pelo saber, conforme o Sócrates está apresentando. Então, o Sócrates tem ali muitas divergências com os sofistas, correto? O Sócrates parte de uma ideia que em grande medida também estará presente lá em Platão, certo? Nós veremos como é que isso vai influenciar o pensamento do seu principal discípulo, correto? Por algum tempo chegou-se até a questionar se de fato o Sócrates existiu mesmo, se ele não foi uma criação, né, de Platão, nessa figura que está sempre questionando, está sempre filosofando, né? Mas os relatos são diversos e suficientes para reconhecermos que de fato esse sujeito ele esteve ali, né, presente em Atenas naquele período, e ele vai ser muito influente na transformação sociopolítica daquela polis, né, que é Atenas, correto?